Fala, turma! Mais um podcast LT4 Cast Show, Rodolfão. Meu nome é Lucas Miranda e bem-vindo a mais um episódio. Mais um para nossa conta, LT4 Cast Show. Isso aí. E hoje eu quero apresentar o Alexandre Prati, cofundador da Triex, a maior indústria de produtos de limpeza do interior paulista. Faturamento acima de 200 milhões em 2022. Mais de 25 anos de experiência em gestão comercial e marketing. Ele é também diretor regional da Fundação Napoleão Hill, fundação que mais vende livros sobre liderança e negócios do mundo. Tem como best-seller o 9º livro mais vendido do mundo, Quem Pensa Enriquece. Graduado pelo Instituto de Albuquerque como terapeuta comportamental e atua como instrutor de treinamentos de liderança inteligência emocional e comunicação eficaz com a marca Mastermind. Seja muito bem-vindo, Alexandre, ao nosso podcast. Bem-vindo, Ale. Muito obrigado. Galera, assim, eu fico imensamente feliz aí de estar aqui com vocês, Legal. de ter recebido esse convite para essa noite. Então, já quero aqui deixar o meu boa noite aos telespectadores Isso aqui aí. dessa galera do LT4, que afinal tá sendo um puta sucesso aí, né? Que eu Isso já tô aí. acompanhando e, cara, parabéns aí. Obrigado, Questão de Ale. parabéns. Que legal. De qualidade, o assunto e também a produção de vocês. Fico muito feliz. Obrigado. E estamos aqui para falar de empreendedorismo e, obviamente, de assuntos aí. De Está bate-papo. preparado? Porque, ó, tem pergunta aqui que não acaba, Ale. Estamos aí, Hã? sempre. Ó, preparados você sempre. cansou um pouquinho pra falar do cara hoje, né? Do nosso convidado, né? Eu não só cansei, como deu um suador aqui. Vamos começar o nosso bate-papo? Vamos lá. Vamos lá. começar. Começa aí, Ale. Rodolfão. Deixa eu abrir aqui com uma pergunta muito bacana. Com certeza nós temos muito conteúdo Nossa para trazer para a Senhora. galera, né? E todo mundo quer saber, pô, que legal, como é que é essa Triex? Como que é o dia a dia do Ale, né? Então, Ale, como foi para você fundar a Triex, né? E eu queria saber se você já empreendia, se você estava como CLT e resolveu abrir um negócio ou não, ou já era da tua família, enfim, já era teu. Eu queria que você contasse isso para nós e também eu queria saber um pouquinho dos big numbers da Triex, o que você puder trazer para nós. Legal, muito bom. É assim, lembrar, eu sempre digo assim, ó, lembrar da história da Triex, para mim é sempre muito legal, porque é lembrar da história do meu pai, né? O meu pai que começou um pequeno negócio, então eu digo que o grande empreendedor foi ele. Embora um negócio pequeno, mas ele que deu o primeiro passo. E a gente sabe que ele sempre dá o primeiro passo, é o mais difícil, É o né? mais difícil. Claro. Então, eu não sei o que é ser CLT, porque eu comecei a trabalhar com meu pai, eu tinha 13 anos, Nossa. trabalhei uns 6 meses no escritório de contabilidade, mas naquela época nem registrava em carteira. Foi mais para poder ter uma experiência e logo fui trabalhar com meu pai. E com 13 anos de idade, eu brinco que eu não gostava de estudar, mas eu gostava de trabalhar. Eu queria ter o meu dinheiro Tá. e eu não queria ficar pedindo, né? A situação do meu pai, embora era uma pequena empresa, não era dessas que a gente brinca, a molecada hoje tem, né? Mesada. É. Então hoje não tinha, aquela época não tinha. Era basicamente as coisas para sobrevivência mesmo, né? Sim. Comida, roupa, escola, era pública. Então eu quis ir trabalhar porque eu queria ter meu dinheiro. Eu tinha alguns amigos que tinham mesada. E eu pensei, cara, eu preciso ter o meu dinheiro. E com 13 anos eu fui trabalhar com meu pai, que tinha uma pequena empresa. Ela tinha 250 metros quadrados, era um galpãozinho num bairro da cidade e tinha 6 funcionários. E eu fui trabalhar com ele para ajudar a fazer na produção, ajudar a fabricar os produtos. Ele fabricava um corante, que a gente tem até hoje, que foi o que iniciou o negócio, que era para tingir tinta. Naquela Olha. época não existia paredes coloridas assim, tintas coloridas. Então você Vocês- comprava látex Você branco. tinha, é verdade, você juntava o corante na tinta, né? Sim, Ah, você olha só. comprava É o verdade. látex branco e fazia a cor com os pigmentos. Tá. Então Que era legal, um corante cara. para látex, no qual meu pai ficou empreendendo por mais de 10 anos. Uau. Então esse foi assim o início do nosso negócio. Passado esses 10 anos, o meu irmão, que eu tenho um irmão mais velho, que hoje é o administrador da empresa, que também já estava trabalhando com meu pai, a gente praticamente começou ali ele um ano antes que eu, e ele começou em 90 e eu comecei em 91.
passado ali uns 10 anos já de empresa, mais ou menos uns 3, 4 anos que nós estávamos com ele, em 95, foi quando a gente percebeu que aquele pequeno negócio, onde tinha só corante, não iria sustentar as 4 famílias, porque nós éramos em 3 irmãos e tinha o meu pai com a minha mãe. Então, iam se transformar em 4 famílias. Não e a ia gente dar pensou, conta. esse negócio, para o futuro, ele não tem sustentabilidade. Então, nós precisamos crescer. Nessa época, já estava iniciando as primeiras máquinas de tintas, que faziam A tinta. tinta do- colorida. Já colorida. Ah. Cara, Então, vocês a gente iam... olhou- Ia acabar o mercado de vocês ali, né? É. Sim. Olhamos para o negócio e falou, cara, a gente precisa se mexer. É. E foi quando, então, deu-se início à ideia de começar a fabricar um outro produto que era cera para chão. Naquela época, os pisos das casas Cimento queimado. era aquele, só cimento queimado. aquele Não vermelhão. existia piso, É. piso frio, né? Tá. Era início verdade. ainda, piso frio. Tava começando a ter. Piso frio era aqui no estado de São Paulo. É. Mas o resto do Brasil não existia. Então, demos início à fabricação de cera, que era um produto que meu pai tinha um certo conhecimento, porque ele tinha tido uma sociedade. Olha Então, só. foi aí que deu assim, o início da empresa, que hoje, ano passado, faturamos mais de 200 milhões. Nossa. Estamos aí por quase todo o território brasileiro. Desafio muito grande, porque a gente fabrica produto de alto consumo, mas com um valor agregado muito baixo. E o nosso cliente é o varejista. Então, eu brinco que disputar as gôndolas de Não supermercado deve ser fácil ali. não é coisa para amador, né? Hã? Eu diria que é bem mais difícil que vender carro. Viu? Assim, olha que ultimamente tá difícil, hein? Pois Mas é. você vê que engraçado, né, Cara. cara? O meu sogro tem uma empresinha de distribuição de produto Sim. de limpeza, né? E eu tava conversando com ele, comentei, pô, vou levar o Alexandre, né? Vamos fazer um bate-papo com ele e tal. Ele falou, pô, que legal, comprei muito já do Alexandre. Cara, fala pra ele. Nós temos uma propriedadezinha em Nova Santa Helena. É quase divisa com o Pará. É longe, cara. Pra Dá caramba. 2.300 quilômetros É. daqui. E ele falou, cara, fala pro Alexandre que ele tá de parabéns. Porque eu entro no mercadinho de Nova Santa Helena, que tem Tem 5 mil Triex habitantes, lá. tem Triex, cara. Olha isso. E Cara, a gente tem distribuidores por todo o Brasil que fazem um bom trabalho. A marca tem sido muito bem divulgada nos últimos 10 anos. Aí a gente tem crescido numa Cresceu escala muito, né, bem grande. Então, eu brinco que assim, dentro dos próximos anos, o nosso plano é estar entre os 3 maiores do estado de São Paulo e do Brasil. Que as maiores indústrias do estado do Brasil, né? Hoje a gente está entre os 10 maiores. No interior nós somos o maior, mas tem grandes empresas aí no ramo do qual tem um mercado gigante. Então, assim, a gente está trabalhando muito para isso e com certeza, com certeza vai os chegar. números vão crescer e muito. A Triex hoje ela se localiza aqui do lado de Ribeirão, em Sertãozinho, né? Sim. A fábrica de vocês é em Sertãozinho. Vocês sempre foram de Sertãozinho? Né? Sempre fomos de Sertãozinho, nascido lá, moro lá há 44 anos. Sertãozinho colou em Ribeirão, né? Seu Eu demais brinco que também. Sertãozinho é um bairro rico de Ribeirão. Porque nós ligamos pra ali e falamos, não, tô Legal. saindo de casa. Deu 2 minutos, o cara tava aqui Já na tava porta. aqui, não vai? exatamente. Eu tava na empresa, tava Que lá legal. trabalhando até. Que legal. Então, é bem isso. Eu acredito, assim, nesse crescimento e nos próximos anos a gente Se tem Deus aí quiser. altos números. Lê, legal. você imaginava nessa época de 90 que você falou que vocês começaram, onde vocês chegaram agora, você imaginava chegar onde a Triex está hoje ali? Eu sei que vocês são arrojados, tudo, mas, cara, a proporção que tomou é monstruosa, né? O que vocês faturam, a credibilidade que vocês têm. Vocês tinham esse pensamento lá atrás? Olha, essa pergunta é muito interessante, porque vou te dizer que quando isso começou, assim, a ficar muito claro dentro da minha cabeça, foi em 2005. 2005. Então, vamos pensar assim, de 91, que foi quando eu comecei a trabalhar, até 2005, a gente trabalhava porque precisava trabalhar Sim. e, obviamente, tinha muita vontade de fazer as coisas. Mas não tinha planejamento, não conseguia mensurar mercado, não conseguia entender o tamanho que era esse mercado. Então, era difícil de pensar nisso, né? Mas em 2005, cara, eu fiz a leitura de um livro no qual eu tenho aí hoje no meu currículo parte disso, né? Que foi Quem Pensa Enriquece. Cara, e esse livro fez uma Uma virada eu de brinco chave. assim, fez a mudança da lagarta que vira borboleta, a metamorfose, né? Então ele fez uma metamorfose muito grande dentro da minha cabeça. Olha isso. Porque ali eu entendi muitas coisas, cara.
E uma delas era assim, eu nasci pobre, mas eu não posso morrer pobre. Você Só pode. morro pobre se eu quiser. Então eu entendi, eu sou pobre. Mas na verdade eu sou pobre de dinheiro. Eu só não tenho dinheiro. Sim. Porque o resto eu tenho tudo. Então ali eu entendi, cara, muitas coisas que quebraram muita crença. Porque eu cresci numa família que vem de pobreza. Então eu brinco com a minha mãe e falo assim, amigo, paga a luz. Paga a luz porque dinheiro não dá em árvore. Dinheiro é muito difícil. Então isso foi criando crença. E quando eu comecei a ler esse livro, eu entendi que isso era crença, cara, que não tinha nada a ver. Você tinha que quebrar esse, Eu né? precisei começar a quebrar. E ali foi quando eu comecei a entender o quê? Cara, eu preciso começar a fazer um desenho daquilo que eu quero ser. Então, quando você me pergunta se eu imaginava, sim, imaginava. Mas de 2005 para frente. Se você me perguntar hoje, 2023, cara, você imagina o que vai ser daqui 10 anos? Eu te falo, eu não só imagino como tem tudo isso por escrito. Olha isso. Entende? Por quê? Porque nesse livro eu entendi o seguinte: o sucesso, ou melhor, o dinheiro, está na mão de 3% da população do mundo. 3%. Nossa, é muito pouco, né, cara? Imagina. Então, 98% do dinheiro, do PIB mundial, está na mão de 3% da população. E sabe o que essas 3% da população têm em comum? Tem todas as suas metas e objetivos por escrito. Traçados. Em quadros mentais, em quadros de parede e escrito no papel. Entende? E compartilha com os amigos, que normalmente são os bilionários, os multimilionários. Então isso eu entendi, cara. E aí eu pensei, pô, se eu quero me transformar nesse cara, eu preciso fazer o que ele faz. Eu preciso começar a me comportar como ele se comporta. Eu preciso começar a me vestir como ele se veste. Eu preciso começar a entender como é que ele fala. Onde que ele vai? Qual é a roda de amigos? Qual é a aliança que eu preciso fazer? Porque o sucesso, cara, é aliança, é network. É verdade. São pessoas, você conhece disso. Sim. Né? Se hoje vocês estão aqui é porque você trabalhou em grandes corporações, Sim, sem em dúvida. grandes marcas, grande empresa que te ensinou isso. Então, eu entendi isso, cara, porque eu fui um cara que eu não estudei. Eu não fiz colegial, eu não fiz faculdade. Eu tenho o diploma da vida. A escola da vida. Que hoje é muito mais importante que qualquer diploma aí, né? Não Só tenha que dúvida. esse Hã? livro foi uma faculdade mental para mim. Que legal, cara. E foi aí que eu comecei a atrair as coisas que eu queria. Mas tudo muito baseado em cima da literatura, entende? Que legal. E é verdade, o que o Lê falou é um fato, cara. Nós temos que estar ao redor, pessoas que, cara, empreendedorismo é uma palavra tão complexa. Cara, a gente vê cada pessoa que vem aqui, ele tem uma historinha pra contar, a gente vê que, assim, depende de nós, não depende dos outros. Então, se você não tivesse quebrado esse ciclo, cara, você, eu, a gente vai ficar na mesmice, não virar a chave, Ale, as coisas não caem do céu. Então, nós temos a mesma oportunidade que um bilionário tem. Sim. Só que nós temos que, né, virar a chave e começar a trabalhar, né, Rodolfão? Lógico. Hiena não anda com leão, né? É tem isso aí. jeito.